Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar da espectroscopia e como ela é usada para o estudo de estrelas e também planetas. Como já vimos em vídeos passados, até o início do século XX, a luz era considerada uma onda contínua, uma onda eletromagnética. O espectro eletromagnético é dividido em 7 faixas de frequência. A onda de rádio, usada em telecomunicações, as micro-ondas de frequência um pouquinho maior, utilizadas nos fornos de micro-ondas e também em celulares. O infravermelho, que ocupa uma ampla faixa do espectro, e é essa faixa que melhor consegue transportar e ser convertida em calor. Por vezes também é chamada de onda de calor. Todos nós estamos emitindo calor na forma de infravermelho, e o calor do Sol chega até nós através do infravermelho. Na estreita faixa acima, temos a luz visível, distribuída em 7 cores primárias, indo do comprimento de 400 nanômetros no violeta ao comprimento de 700 nanômetros no vermelho. Acima da luz visível, temos o ultravioleta, radiação ionizante. Acima, temos o raio-x, descoberto acidentalmente por Huygens. Pode ser encontrado naturalmente em substâncias radioativas ou pode ser produzido acelerando elétrons. E por fim, temos a radiação gama, extremamente ionizante, fruto das reações nucleares ou processos extremamente energéticos, como explosões de supernova. Note que esse espectro já leva em consideração o efeito quântico de que a energia aumenta com a frequência. A frequência aumenta da onda de rádio para os raios gama. Logo, quanto mais próximo dos raios gama, mais energético é a radiação. E não se esqueçam que o comprimento de onda é o inverso da frequência, ou seja, o comprimento de onda decai, saindo de alguns quilômetros em ondas de rádio até picômetros em raios gama. Temos então duas grandezas associadas: a energia, que depende de cada fóton individual e de sua frequência, e a intensidade, que depende do coletivo de fótons. A ideia da onda eletromagnética ter um espectro vem do século XIX, mas a ideia da luz branca ser dividida em várias cores é ainda anterior. Newton foi um dos primeiros a notar que a luz branca podia ser dividida em várias cores. Por isso ele é considerado o pai da espectroscopia clássica. A análise espectroscópica, como conhecemos hoje, surgiu em 1859 com Kirchhoff e Bunsen. Sim, o cara do circuito elétrico e o cara do bico de Bunsen. E em 1868 pelo sueco Ångström. Kirchhoff e Bunsen viram a importância da espectroscopia para a análise de elementos químicos, pois cada elemento aparentemente tinha um espectro diferente, composta por várias linhas, as linhas espectrais. E Ångström viu grande aplicação na astronomia, ao observar as mesmas linhas espectrais na luz solar. Mas foi com o surgimento da mecânica quântica, com Bohr, Heisenberg e outros, que a espectroscopia encontraria pilares teóricos para sustentá-la. Agora então vamos falar de quântica. A luz não é mais uma onda contínua, mas sim composta por fótons. Cada fóton possui uma frequência, logo uma energia. Quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. A intensidade de uma fonte eletromagnética é a quantidade de fótons que ela emite, ou seja, a soma da energia de cada fóton individual. No átomo de Bohr, os elétrons ocupam uma certa órbita específica
eles podem transitar de uma órbita a outra, absorvendo ou emitindo fótons. Cada órbita está associada a um nível de energia, e quando o elétron salta de uma órbita a outra, a diferença de energia entre as duas órbitas representa um fóton absorvido ou emitido. Como a energia está associada ao comprimento de onda e cada órbita tem uma energia específica, podemos então dizer que cada órbita tem um comprimento de onda específico. Aí vemos a dualidade onda-partícula do elétron, que apesar de ter massa e todas as características de uma partícula, também possui um comprimento de onda, característica ondulatória. Agora suponha uma fonte de luz que emita um dado comprimento de onda. Os fótons dessa luz terá energia associada a esse comprimento de onda. Agora imagine esses fótons interagindo com um átomo. Se houver neste átomo uma órbita com o mesmo comprimento de onda desses fótons, há uma ressonância e o elétron absorve o fóton, absorvendo assim a energia associada ao comprimento de onda e saltando para uma órbita superior associada a essa nova energia. Quando o elétron absorveu dado comprimento de onda, ele deixou uma linha escura no espectro, na posição do comprimento de onda absorvido. E temos então o chamado espectro de absorção, onde as linhas negras representam os comprimentos de onda absorvidos pelos elétrons do elemento e são comumente chamados de raias espectrais. Como cada elemento possui uma configuração eletrônica bem específica, haverá então um espectro de absorção diferente para cada elemento existente. Sabendo os espectros de absorção de cada elemento, pode-se, através de um espectrômetro, distinguir os elementos que compõem uma substância. Por outro lado, existe também o chamado espectro de emissão. Quando um elétron pula para uma órbita superior, ele absorve fótons, mas quando ele pula para uma órbita inferior, ele emite um fóton associado ao comprimento de onda de sua órbita. Esquematizando isso, o elétron, ao saltar para uma órbita inferior, emite um fóton com energia E. Essa energia E está associada a um comprimento de onda lambda. E o comprimento de onda, por sua vez, está associada a uma cor. Novamente, como cada elemento possui uma configuração eletrônica diferente, há um espectro de emissão para cada elemento, e conhecendo-os, somos capazes de distinguir elementos em uma substância, ou até mesmo em estrelas, como é o caso do Sol. Todo elemento e toda substância química possui um espectro de absorção e de emissão, sendo que o espectro de emissão é como se fosse um negativo do espectro de absorção. Além de conhecer a composição das estrelas, podemos também usar a espectroscopia para conhecer a atmosfera de exoplanetas, pois quando a luz de sua estrela refrata em sua atmosfera, parte dos comprimentos de onda são absorvidos, caracterizando assim os elementos presentes naquela atmosfera. Além da vasta utilização em astronomia e na química, temos também uma ampla utilização da espectroscopia na biologia e bioquímica, utilizando uma técnica chamada espectrofotometria. Nessa técnica, compostos orgânicos ou bioquímicos, como proteínas, são colocados em um espectrofotômetro, que mede o quanto essa substância absorve de luz em cada comprimento de onda. Temos a chamada absorbância, que literalmente é o quanto a substância absorve de determinado comprimento de onda. E plotando um gráfico de absorbância em função do comprimento de onda, podemos caracterizar diferentes substâncias. Por exemplo, você tem uma amostra desconhecida de proteínas e você quer saber
se existe alguma proteína conhecida ali nessa amostra. Você então coloca a sua amostra num espectrofotômetro e plota o gráfico de absorvância por comprimento de onda. E através do banco de dados de proteínas, você consegue verificar se naquela amostra há uma proteína X ou uma proteína Y. E caso não tenha nenhuma proteína tabelada no banco de dados, parabéns, você descobriu uma nova proteína. Uma das mais utilizadas em espectrofotometria é a UV-Vis, que varre comprimentos de onda desde o ultravioleta até a luz visível. Temos outros tipos de espectroscopia também, como a espectroscopia rotacional, espectroscopia de raio-x, espectroscopia por ressonância magnética nuclear, espectroscopia infravermelho, espectroscopia de Raman, dentre outros tipos de espectroscopia. Mas todos os tipos de espectroscopia usam o conceito básico de absorção e emissão. A espectroscopia é um dos jeitos mais simples e mais utilizados de se caracterizar um elemento químico ou uma substância química. Pode ser feita tanto em átomos individuais como em moléculas. E desde o fim do século XIX tem nos dado vários resultados importantes em inúmeras áreas diferentes, de física à biologia, de química à geologia, de astronomia até arqueologia. Bem pessoal, vamos ficando por aqui. Os livros utilizados para fazer esse vídeo foi o Introduction to the Spectroscopy of Atoms, do Hanckman, e o Atomic Spectra and Atomic Structure, do Herzberg. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Curta nossa página, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.